Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião em pleno feriado. Pois é, uma segundona, proclamação da República, mas isso pra gente, o feriado, não tem muita importância, porque queira ou não, a gente está sempre aqui ao vivo e em cores, sempre com a melhor das intenções. Quais são elas? Levar o melhor da informação para você, especialmente aquela diretamente da fonte. E a nossa fonte de hoje, Carlina Jacob, que é a secretária municipal de Cultura aqui de Cuiabá, que vai falar conosco pela próxima 1 hora sobre tudo aquilo que envolve a nossa cultura cuiabana. Não é? Tem Réveillon? Não tem. Tem? Tem Carnaval? Tem ou não tem? Então, essas e outras questões a gente vai estar abordando aqui a partir desse instante com a Carlina, que aqui já está a postos. E o Lorenberg Alves, que vai me ajudar a cutucar, a emparedar aqui a Carlina, né? Está ali com um calhamaço que ele levantou a vida inteira da Carlina e vai ao longo dessa próxima hora, que brincadeira, ele não vai fazer. Não, mas tá tranquila, ele é gente boa. Boa noite, meu cara. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, você que se liga na TV Pantanal, muito obrigado pela companhia. A você que se liga no Opinião em Especial pela internet, não é? Obrigado pela carinhosa companhia, seja pela página no Facebook da TV Pantanal, obrigado, boa noite, ou pelo www.gazetadigital.com.br. Satisfação enorme ter você aqui, como também satisfação enorme de ter Carlina Jacob conosco pela primeira vez, que seja a primeira de uma série de outras tantas. Boa noite, bom recebê-la. Boa noite vocês, boa noite a todos os telespectadores. Já ouvi falar muito bem do programa, já assisti o programa, já me falaram as cutucadas, Loura, que eu vou entregar também com os bastidores, hein? Pois é, já ouviu, e aí mesmo assim veio, né? E muito bom. Olha, ô Carlina, você sabe que a nossa, infelizmente nos últimos tempos, a nossa vida, nosso cotidiano não tem sido dos melhores, não é? Em função da pandemia, que assustou, nos tirou muitas pessoas preciosas do nosso ciclo de amizade, até da família, enfim. A pandemia não passou, mas ela está mais fraca. Nem sei se pode chamar de pandemia nesse instante, mas não é bom subestimar, não é? Na Europa, por exemplo, as coisas estão ainda sendo levadas a sério, e aqui na América está havendo esse movimento assim meio que de enfraquecimento. Como será esse fim de ano e início de ano, não é, de 2022, aqui no município de Cuiabá, em relação às festividades culturais? Olha, Paulo, bom, minha mãe é italiana, então quando começou essa pandemia na Itália, aquele terror, eu comecei a falar nos grupos aqui, eles me chamavam até de Cavaleiro do Apocalipse, porque eu via pessoas morrendo e quando a gente falava aqui as pessoas não entendiam, até quando eu falava nos grupos sociais, falava, chegou o Cavaleiro do Apocalipse. Então eu respeito muito esse vírus, porque tudo aquilo que é desconhecido nos causa pavor, né? É óbvio que eu até brinco com o meu prefeito que eu falo que a retomada ela passa pela minha secretaria, porque não está tendo só a pandemia do coronavírus. Hoje a gente está tendo uma pandemia paralela, que é a pandemia da depressão, das doenças psicológicas, doenças mentais. E se você não tiver a cultura, através da música, do cinema, de um livro, e o esporte, né, aquela coisa da disputa, de vencer, de gritar, de torcer, realmente a gente fica, como é que eu vou dizer, emparedado na tristeza. Porque é o medo, é a tristeza, é a insegurança, acho que todo mundo passou por isso. E principalmente o setor cultural e o de esporte também, né? Eu digo, vamos dizer, para falar geral, é o segmento do entretenimento. Porque se você parar para pensar, vamos dizer, vamos lá, um pipoqueiro, ele está vivendo de quê? Ele vai vender essa pipoca para quem? Não, aí vem segurança, ambulantes, montadores, holding, vem umas músicos, é uma série, né, são centenas de famílias que estão sem trabalhar há 2 anos. Então, óbvio que dentro de uma normalidade, por exemplo, hoje, né, nós estamos tranquilos, nós não estamos tendo os hospitais lotados, nós não estamos tendo grande número de infectados. Então, está uma coisa favorável para você fazer alguma coisa, né? O Réveillon ainda não sei, porque não é só a Secretaria de Cultura que tem que definir isso. Essa é uma decisão que tem que ser saúde, gestão, cultura e o prefeito.
né? Entendi. Porque é muita responsabilidade. A gente até, essa semana, já começaram até algumas pessoas questionando, porque se houver o carnaval, a gente está tentando incentivar a galera a se organizar. Quem é? São os blocos, são as escolas de samba, para não chegar, vai ter carnaval, aí fica aquele desespero, não tem dinheiro, né? Então, fazer, tem que se organizar a partir de agora. Exatamente, né? E a gente está super feliz porque as escolas de samba, os blocos, eles se organizaram. Quero até aproveitar aqui a convidar as escolas de samba, de blocos que não tiveram conosco na reunião, por favor, procure a Secretaria de Cultura. Nós queremos ouvir todo mundo, porque essa é uma construção que tem que ser dos dois lados, né? Pois é, mas antes do Carnaval tem o Réveillon. Aí você disse que tem que ser uma decisão ainda, que o prefeito ainda não decidiu. Mas aí eu pergunto, né, Breno, já eu passo para você a bola. Só quero terminar esse assunto aqui. O prefeito agora é o Estopa, não é? E independe se Estopa ser Emanuel, a conversa ainda não aconteceu a contento ao ponto de bater o martelo. É isso? Sim, porque até que é uma gestão só, né? Os dois são bastante alinhados, mas a gente precisa realmente, como eu falei, não adianta eu a cultura, óbvio que eu quero fazer o Réveillon, óbvio que a gente está sendo aquela sede de esperar um ano novo, meu Deus, acabou esse ano, a gente está vivo. Carlina, mas está em cima, eu pergunto, principalmente por isso, porque está em cima, nós estamos em 15, já 15 mas já ainda tem o Natal antes disso. E para a gente, eu que venho da iniciativa privada, a gente tem muita rapidão. Quantos anos junto com a Gazeta, fazendo Festival de Inverno, né? Eu me lembro de quantas vezes não tinha dinheiro, Dorileu desistiu, falei, eu vou arrumar esse dinheiro, colocar o projeto, eu ia para Brasília, olha, eu chegava nos Correios, olha, o senhor não me conhece, mas fulano de tal me conhece, você pode dar informação, e a gente conseguia patrocínio de última hora e vinha correndo para cá. Eu me lembro até uma vez, você se lembra que vinha Mercedes Sosa? Lembro. Né? Na última hora deu diverticulite. Saudosa Mercedes Sosa. Deu diverticulite, no neto dela não pôde vir, eu tive que ligar, eu grávida, tendo neném, tive que ligar de madrugada, tinha embalado, embarcou, sabe aquelas coisas, então a gente já está acostumado para fazer. Quando você tem a vontade, quando você tem o tesão de fazer uma coisa bem feita, que trazer essa alegria, trazer essa... Porque assim, eu acho que o produtor, nós somos, agora eu não digo nem como secretário, quando é produtor de evento, você é mercador de sonhos, né? Porque ali na música, o que encontro de gente hoje entre o grupo, você vê Carlinha querendo promoções, nossa, eu conheci minha namorada, conheci minha esposa, você me salvou. Já casou, gente. Já casou, já separou, já juntou. Eu me lembro uma vez, tinha um show do Zezé, um menino, pelo amor de Deus, minha mulher me largou, falou que o Zezé pegou o telefone e falou, os dois acabaram voltando. Então assim, a gente trabalha com o imaginário das pessoas. As pessoas quando tratam seus artistas de uma forma, diferenciado, né? Chega a ser até meio que em transe. As histórias que eu já passei de bastidor, se contar... Dá 3 programas do Opinião. 3 programas aqui. Então, é essa alegria, é essa esperança, né, dessa energia que a gente quer trazer para a população. Então, eu que estou afobado aqui, a Carlinha está dizendo o seguinte, dá tempo, pode ficar tranquilo que se o prefeito bater o martelo, vamos ter, e houver uma sintonia de ideias e forças, dá tempo, apesar do adiantar do horário. Se a gente não puder fazer o presencial, nós vamos tentar fazer alguma coisa com tecnologia. Né? As pessoas vão ter que poder viajar num show, alguma coisa assim, através da tecnologia. A gente quer trazer de verdade alegria para dentro das casas das pessoas. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui. Falar de cultura é sempre bom. É gostoso, enriquece todos nós. Seria bom se fosse todos os dias falarmos de cultura. Mas, secretária, eu vou pegar carona na resposta que a senhora acabou de nos dar, sobretudo para 2 frases. Vamos tirar as pessoas da tristeza, da angústia e levar as pessoas para a alegria, para a esperança, como se a secretaria estivesse vendendo sonhos. Foram palavras da senhora. Só que tem um grupo de pessoas que está louco para aconteça o Carnaval, aconteça o Réveillon, para depois, no mês de abril, como aconteceu neste ano, o culpado foi o Carnaval, o culpado foi o primeiro do ano, o culpado foi a festa, porque o vírus chegou e chegou derrubando todo mundo. O mês de abril está bem aí. O mês de abril é retrato do que tivemos. Nós tivemos superlotação, tanto na enfermaria quanto nas UTIs. Mortes a todo momento e a todo instante. Assustador. E as pessoas falando que o culpado foi o Carnaval, que o culpado foi o primeiro de ano, quando nós sabemos que não é de toda a verdade. Mas tem muita gente que vai julgar e vai culpar exatamente isso. Mas contribuiu.
Contribuiu, Muito. mas não Olha, foi a razão. Eu ia falar, a Contribuiu. China Principal. não tem, os Estados Unidos não tem carnaval, a Argentina não tem carnaval e todo mundo se contaminou da mesma maneira, né? Que o vírus vai chegar e vai dar problema, E aí? vai, né? Então, eu volto a dizer, eu acho que aí eu fico observando muito, no caso, a Europa. Por quê? Lá, o que acontece lá hoje vai chegar aqui pra gente no decorrer do tempo, né? Foi assim com o vírus. Eles tinham aberto, o verão europeu foi todo ele aberto, e agora estão fechando principalmente os países que não vacinaram, né? Se você olhar a Áustria hoje, ela está colocando em confinamento os cidadãos austríacos que não se vacinaram, né? A Alemanha também. Então tá claro que a vacina realmente funciona. Os países que têm mais vacinação são os países que estão mais tranquilos. Eu acredito que até chegar o carnaval nós estejamos aí com 90%, se Deus quiser, 100% da população vacinada, né? Tá muito otimista. Eu sou super otimista, Nós cara. estamos Deus não até sei você hoje- feliz, não é possível, né? Secretário, nós estamos até hoje com 58%. Da segunda dose, né? Não, mas Das duas aqui em doses, Cuiabá, 58%. aqui em Cuiabá, se Deus quiser, nós vamos estar já bem avançados na vacinação. E só acontecerá um carnaval ou um réveillon presencial se nós tivermos essa tranquilidade. Eu até perguntei, hoje nós tivemos alguma contaminação? Quantas pessoas foram contaminadas aqui em Cuiabá? Eu não consegui, até eu queria ter visto a cidade antes de vir para cá, né? Mas eu acho que acima de tudo, primeiro de tudo, olha, se a gente não tiver saúde, a gente não tem nada, né? Sim. E quando eu falo para você da saúde mental, realmente isso, a gente precisa sair também dessa tristeza, dessa agonia, né? Uma pessoa feliz, ela produz mais, né? E essa felicidade, ela chega muito através da cultura, ela chega muito através do esporte. Você está na casa, você está com sua namorada, sua esposa, sua família, você coloca uma música e começa a rir, você começa a divertir, é um filme que você vê, enfim. A cultura, neste momento, ela tem um papel fundamental para a retomada saudável da sociedade. Nós estamos fazendo na Secretaria, inclusive, uma cartilha da retomada, onde a gente está falando, inclusive, da biossegurança, no que tange à saúde, mas também do cuidado com o meio ambiente, que é outra coisa que nos preocupa demais, né? Então, hoje, vai ser totalmente o evento que a gente está propondo, através da Secretaria, é o evento sustentável. Que as pessoas comecem a ter essa preocupação. Por quê? Se a gente não começar a colocar uma sementinha no coração das crianças, que a responsabilidade do mundo é nossa, vamos saber o futuro que vai ter nossos filhos, netos, enfim. Então, eu acho que tudo isso passa também pela esfera cultural. E a gente tem essa obrigação. Eu ainda tenho essa preocupação, me perdoe pela insistência na preocupação, que muito se assemelha à do Lorenberg Alves, que o fator sanitário é o mais importante de todos. É o principal fator, você sem disse dúvida. aí que é o mais importante realmente. Se não tiver um aval assim, assinado, carimbado pela Secretaria de Saúde, não é? E um levantamento técnico bem científico esmiuçado, mesmo, bem, assim, baseado na ciência, sem dúvida. Porque senão, meu caro, vai acontecer, infelizmente, aquilo que ocorreu no abril passado, e não faz tanto tempo, foi bem aí, e as coisas, e as consequências foram gravíssimas, né? Só quem teve Covid sabe o pavor que é. Eu tive Covid, também, né? E mais do que isso, eu, graças a Deus, tive essa situação. Eu também tive uma forma leve, mas foi tão traumático. Mas perdi meu amigos. Médico, ele aqui, me deu... ó, tínhamos um cinegrafista aqui, um colega nosso aqui, que trabalhava conosco aqui na técnica aqui, que não está mais entre a gente por conta disso, né? Então a gente sabe a dor que isso causa. O carnaval é bom? É bom. O Réveillon é bom? Não, é mas ótimo. aí também eu concordo, Paulo, que assim, não ter um carnaval não vai matar ninguém, né? A gente pode deixar para o outro ano. Agora, se tiver condições, porque a gente fica muito preocupado também, porque o carnaval em si, ele gera emprego e renda, que eu te falei, para centenas de famílias que vêm do segmento do entretenimento, que está 2 anos sem trabalhar. Uhum. Você tem noção do que é ter 2 anos sem gente. serviço? Né? Então, a gente fica muito preocupado. Então, nós estamos tentando, inclusive, outras ações, estamos estudando outros meios. Eu estou entrando agora, eu venho da iniciativa privada, como falei, estou entrando agora no segmento público, ainda já estou começando a entender como é que é a máquina que se movimenta, estou indo atrás de parcerias, estou indo atrás de patrocínios. Por quê? Porque a gente quer fazer muita coisa. Mesmo que não seja presencial, mas pelo menos que as pessoas na sua casa recebam de alguma forma um instrumento para se alimentar da cultura e da alegria também, né?
Verdade. E uma prova disso que a Carlina está dizendo, do que movimenta um evento como este, está aí nessa retomada paulatina do público aos estádios, não é? O nosso Cuiabá está tendo a satisfação de receber, nós temos, né? Não está 100% ainda não, né? Nos estádios. Não, acho que é 75%. Tem um público indo lá, isso além de prestigiar a equipe propriamente, está movimentando aquela economia direta ali, não é? Que é o vendedor de pipoca, que é o vendedor de água, que é o cara do hotel lá onde fica hospedado. São hotéis, transporte, lojas, farmácia, movimento. Tá aí, eu trouxe agora, a prefeitura trouxe agora o Campeonato Brasileiro de Xadrez, que foi, inclusive, saiu até nos sites internacionais de xadrez do Brasil inteiro, e saíram, inclusive, daqui 3 homens e 3 mulheres, né? O Supix foi o primeiríssimo aqui, para representar o Brasil na Copa do Mundo das Olimpíadas, das Olimpíadas de Xadrez do ano que vem na Rússia. Todos os hotéis foram contemplados. Mais de 200 pessoas de fora vieram para cá. Então, você está movimentando hotel, você está movimentando táxi, você está movimentando alimentação, você está movimentando... São vários fatores. E olha que é um evento pequeno, são 200, porque o xadrez ninguém pode entrar, nem a família do cara, né? Então, são 250 pessoas que vieram de fora e deram uma movimentada boa nos nossos hotéis, que estavam assim ainda também se ressentindo com a pandemia. Lorenberg Alves, a mais curta que você tiver aí para a gente... A mais curta é exatamente a primeira edição do Beco das Crianças, no dia 3... Foi lindo, né? No dia 30 de outubro. Gostaria muito de ouvi-la a respeito desse Beco das Crianças. Foi agora, né? Dia 30 agora, dia 30 de outubro. Foi um dos mais emocionantes. Nós temos, aliás, feito no Beco algumas manifestações de vários segmentos. Já teve o Beco de Imigrante, LGBTQ+. E o das crianças é uma coisa realmente muito especial, porque, em primeiro lugar, nós pegamos a história de Cuiabá, transformamos a história de Cuiabá de uma maneira lúdica para ser contada para as crianças. Então, teve essa parte histórica pelos contadores de história, e nós tivemos lá bailarina, nós tivemos todo tipo de arte, de manifestação artística, por crianças e para crianças. Então, foi realmente emocionante você ver famílias, você ver crianças se alimentando ali de uma arte que teve balé clássico, teve rap. Quer dizer, a gente conseguiu fazer um caldeirão, né, com uma linguagem infantil para nossas crianças durante o Beco da Criança. O nosso telespectador que não soube, que não participou, seria bom falar qual era o ambiente desse Beco das crianças. Gente, vocês perderam. Sigam o nosso Instagram, Esmicel, na Secretaria Municipal de Cultura e Esporte e Lazer. Foi muito gostoso. Vocês viram famílias, vocês viram crianças de todas as classes sociais. A gente viu as crianças assim com os olhinhos brilhando, querendo participar, querendo entender, aprender. Na verdade, eles absorveram a cultura de uma forma lúdica. A gente foi brincando de ensinar cultura, né? A gente teve pipoca, a gente teve algodão doce, a gente teve refrigerante. Realmente foi uma edição que emocionou muito. Foi muito gratificante. E o local do evento? Beco do Candeeiro. Exatamente. O famoso Beco do Candeeiro. Gente, vocês não têm noção que tá o Beco. O Beco já foi das crianças, já foi dos migrantes, já foi... Cara, das mães, já foi das mulheres. O Beco é o coração de Cuiabá. Aquilo ali pulsa. É incrível como ali você sente a ancestralidade. Outro dia, a Deise Agna foi cantar e foi muito emocionante também. Ela subiu no palco, ela pegou o microfone, ela não parava de chorar. Então, ali tem alguma coisa que puxa para a história, que puxa para a alma, que busca lá dentro o cerne daquela nossa cuiabania, dos nossos antepassados. É o coração cultural de Cuiabá, é ali. A gente vai voltar a falar sobre, inclusive, a revitalização do centro histórico e muitas outras questões mais com Carlina Jacob após o intervalo comercial. E você que quer participar e interagir conosco, esteja bem à vontade. 999322529. Pode mandar uma pergunta, uma sugestão aqui para Carlina, uma crítica, um elogio, enfim. Esteja bem à vontade que o programa é seu. Quem manda aqui é o telespectador. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nesta noite de segunda, feriadão, mas pra gente é indiferente. Estamos aqui com todo prazer, com toda a satisfação do mundo e nessa noite com a presença de Carlina Jacob, que é a secretária municipal de Cultura
aqui da capital. Antes de seguirmos com a entrevista propriamente, tem os destaques do Gazeta Digital. A gente fala da pandemia, por exemplo, sempre na abertura, não é? Os números de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Por exemplo, olha só, a Secretaria de Saúde notificou nesta segunda, dia 15, 2 novas mortes pela Covid-19 em Mato Grosso. Dados da pasta mostram também que há 1.095 pessoas em isolamento domiciliar por conta da doença. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 550.123 contágios, dos quais em 534.540 casos, as pessoas se recuperaram da doença. Contudo, outras 13.967 vítimas não resistiram às complicações da Covid. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 31,46%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias está na casa dos 4%. Ambos os números têm permanecido em queda, felizmente, aí nas últimas semanas. Olha só, um destaque político aí, o deputado federal Nery Geller, do PP, reconheceu que a eventual candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidência da República deve deixar a disputa competitiva em 2022. Em entrevista ao Gazeta Digital, o parlamentar, que é membro da base de sustentação do governo Bolsonaro, avaliou que a eventual candidatura de Moro pode enriquecer o debate político, abre aspas. O Sérgio Moro é um nome forte e que pode enriquecer o debate político. Isso não deixa de ser interessante, fecha aspas, destacou Nery Geller. Na última quarta-feira, dia 10, Moro se filiou ao Podemos, apresentando aí um discurso mais político com o slogan Brasil justo para todos. Ele ganhou notoriedade nacional como juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba durante a Operação Lava Jato, que investigou um esquema de corrupção de desvio de recursos públicos envolvendo a Petrobras. Em Lorenberg, e aí, rapaz, você acha que o Moro está entrando, né? Não sabe para quê. Ele vai disputar o quê? Todo mundo que eu falo assim, o pessoal do Podemos, por exemplo, aqueles que estão ali circundando, espera para a presidência da República, que deve ser, né? Mas ele não definiu a que vai concorrer. Pelo sim, pelo não, ele vem como sendo um grande adversário aí para o pleito que deve ter como principal candidato o da reeleição, que é o presidente. Paulo, 2 observações só. A primeira delas, o Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, que é o maior líder do Podemos, já falou com toda clareza. O Sérgio Moro está ingressando ao partido para ser candidato à presidência da República. Não é para ser candidato ao Senado. São palavras do senador Álvaro Dias. E provavelmente o discurso que o Sérgio Moro fez ao filiar-se ao Podemos é um discurso de alguém que quer ser de fato candidato à presidência da República. Naquela mesma oportunidade, aí já é a segunda observação, saiu uma pesquisa publicada na UOL e na Folha de São Paulo, onde o Sérgio Moro aparecia com 8 pontos percentuais, na frente do Ciro Gomes com 6 pontos percentuais, atrás do presidente da República com 21 pontos percentuais e o Lula com 49 pontos percentuais de intenção de votos. Isso, 8 pontos percentuais para alguém que nunca foi candidato a coisa nenhuma, a não ser para ser juiz, que ele passou no concurso, é um ganho fantástico. Só que tem um probleminha que o Sérgio Moro vai ter que enfrentar na sua campanha. Nesta mesma pesquisa ele aparece com o segundo mais rejeitado, com 61 pontos percentuais. Isso significa dizer, a grosso modo, amigos, que aquelas pessoas que apoiam o presidente da República rejeitam o Sérgio Moro. Aquelas pessoas que apoiam o PT e o Lula rejeitam o Sérgio Moro. É por isso que o Sérgio Moro tem 61 pontos percentuais de rejeição. Ele precisa melhorar um pouco o discurso para seduzir aquelas pessoas que não são a favor do Jair Bolsonaro e que também não são a favor do Lula.
o número 1 aí, o mais rejeitado é o presidente da República com 68 pontos percentuais. O Bolsonaro com... Bolsonaro com 68 pontos percentuais. Segundo dados da pesquisa. Instituto do... IPEC. Daí, portanto, retomemos aqui a entrevista com Carlina Jacob, secretária municipal de Cultura. Nós estávamos falando do Beco, não é? Do candeeiro, que aliás o Lau, o Justino Astrevo, que veio aqui recentemente, também falava com muito orgulho que tem um projeto dele, inclusive, ali e tal, que estava sendo colocado em curso, né, que estava sendo realizado. E ele, particularmente, brilhava os olhos quando falava do Beco, né? E agora vem a Carlina que fala a mesma coisa aí. E aí eu falo, além do Beco, secretária, como é que está o processo de revitalização do nosso querido Centro Histórico de Cuiabá? Olha, o centro é uma paixão dessa gestão e eu me sinto muito privilegiada em estar podendo tentar mexer alguma coisa, né? Nós já temos uma novidade, nós estamos conversando já com o Ministério Público, até quero mandar um abraço aqui para o nosso promotor Mauro Zac, muito sensível à questão do centro histórico. Já estão acertando com eles um TAC para a Rua 7 de Setembro, chegando até a Galdino Pimentel. Estamos conversando com ele. O que diz esse TAC? Só para entender esse TAC, o que diz ele? O TAC, quando você tem alguma empresa, alguma instituição tem algum problema, ou com a prefeitura, ou com o Estado, alguma coisa, normalmente ele é obrigado a pagar um TAC, né? E esse TAC vai vir para a gente em forma de reforma. É uma forma que aquela empresa tem de devolver alguma falha, alguma infração que ela tenha cometido contra o Estado, contra o município. E aí a gente vai conseguir reformar o centro histórico, vamos fazer a fachada da Casa Pepe, nós cuiabanos, eu comprei, para entregar a idade, né? Mas comprei ele da Casa Pepe, aquela casa é linda, então nós vamos retomar essa reforma ali e vamos até a Galdino Pimentel. E, paralelamente a isso, nós estamos conversando também com a Energisa, há uma intenção muito forte, a Energisa e a Prefeitura de Cuiabá, em trazer de volta o Morro da Luz para as famílias cuiabanas. Então, a nossa intenção é realizar ali o primeiro parque de luz da América Latina, né? Inclusive, essa iluminação seria toda ela, teria o primeiro espaço, que seria realmente aquelas flores gigantes, mas aquela galera que gosta de fazer a selfie, né? E depois nós vamos contar a história dos 3 biomas, que Mato Grosso é o único estado do Brasil que tem 3 biomas no seu território e nem explora isso. Então as pessoas vão passear por um parque de luz, passeando pelos 3 biomas de Mato Grosso. Vai ter o Pantanal, vai ter o Cerrado, em árvores, em animais. E isso já está numa conversa, já estamos bem adiantada com a Energisa, né? Uma maneira de dar... Porque ali é o Morro da Luz, mas na verdade ele é um breu, acaba sendo... enfim... Morro do Breu. Morro do Breu. Então a gente quer iluminar esse coração de Cuiabá e fazer dali um ponto turístico para a cidade, né? E também com que as pessoas fazendo com que as pessoas visitem o centro à noite. Né? Inclusive, vai ser um trabalho paralelo com a assistência social, porque tem os adictos ali, para tentar até trazer essas pessoas, ofertar emprego para a pessoa hoje que mora ali no morro, ele vai poder trabalhar ali, serão as primeiras pessoas a serem assistidas, né? Para que a gente possa fazer isso. Então, e estamos também já no estudo ali da prainha, eu quero melhorar aquele visual da prainha. E eu estou conversando com as ceramistas lá de São Gonçalo Beira Rio, para que a gente faça ali, a gente dê uma melhorada, a gente faça aqueles nossos vasos gigantes derramando flores, sabe? Uma coisa assim, que tenha a nossa cultura e que deixe a prainha, aquele centro mais bonito, mais colorido, que a gente tenha mais prazer em passear por ali. E eu acho, é a opinião, né, de quem mora em Cuiabá há muitos e muitos e muitos anos, não há que se falar em resolver o problema que há no Morro da Luz, se não falar também na resolução daquilo que é um grande problema, que é da Ilha da Banana ali, que apesar de terem destruído aquelas paredes ali, mas ainda continua sendo ali um centro que aglomera muitos usuários de drogas, como no Morro da Luz. E aí no Morro da Luz, propriamente, secretária, se não houver também um trabalho que garanta a segurança ali, mesmo tudo iluminado, as pessoas, os próprios turistas, não vão ter
a própria segurança para ir, não é? Mas o projeto, a gente já sabendo disso, contempla isso. O morro provavelmente vai ser todo cercado. A gente está numa conversa, porque quando você vem para a vida pública, tudo é muito complicado, né? Então a gente precisa conversar com o IPHAN, a gente tem que levar o projeto, o IPHAN aprovar, a gente ajustar o que dá para fazer e aí sim começar realmente a execução daquilo que se quer fazer. Então, nesse momento, nós estamos levando o projeto para o IPHAN, né? A minha intenção é fazer ali, são as 3, é um projeto muito bonito, né? A grade dele teria inclusive as 3 igrejas principais de Cuiabá, nós faríamos toda em luz, né? Faríamos o Bom Despacho, faríamos a Catedral Antiga, né? E em frente ao São Benedito. Então, quer dizer, ali nós teríamos como se fosse uma praça das 4 igrejas mais antigas nossas aqui. E lá dentro seria esse passeio. Então, existe todo um trabalho que está sendo feito, pesquisado. Minucioso, para que a gente não agrida a natureza que está lá, mas que a gente use essa natureza ao nosso favor. Então tá. E vai ficar, pelo que ela está falando, só pelo fato de ela estar falando, o jeito que ela está falando aqui, eu já fico imaginando quanto seria... gente, eu sou muito, vocês têm até que desculpar, porque às vezes eu exagero, mas eu sou muito apaixonada por aquilo que me propõe a fazer. Você está falando aí, está passando um filme aqui pela minha... Eu queria até que isso fosse feito em maquete, assim, alguma coisa gráfica. Eu vou te mandar, eu prometo, deixa só o IPHAN provar, eu venho trazer aqui em primeira mão para vocês aqui. Nossos telespectadores. Né? Já estamos conversando com a Energisa, estão super afim de fazer, a gente vai ter muito orgulho do nosso morro, realmente vai ser o Morro da Luz. Né? Da Luz. Você imagina, a Energisa lá em cima, Morro da Luz, e a gente tem aquela escuridão. Não combina com Cuiabá. Minha cidade Professor Lorenberg. Animada. Secretária, eu vou pegar uma parte da resposta anterior a esta última. Na anterior, a senhora falou bem assim, olha, vamos movimentar o centro, fazer com que as pessoas possam voltar ao centro à noite. Eu já ouvi essa frase, secretária, mas muitas vezes, milhares de vezes. Desde o governo Blairo Maggi, quando era governador do estado, eu venho ouvindo essa frase com insistência. Quando o João Carlos, o meu amigo João Carlos, passou a ser secretário de Cultura do estado, ele falava isso constantemente. João Carlos Vicente, é isso? Exatamente. Grande escritor, beijo grande. E até agora, esta vontade não se concretizou. E eu fico imaginando, muitas pessoas que nasceram em Cuiabá não sabem a importância, por exemplo, de um Avaí Lanche 1, lá onde é a drogaria, bem na esquina, lá embaixo, onde é uma loja, o Avaí Lanche 2, que movimentava a noite cuiabana, porque Avaí não tinha o resto. Avaí Lanche. Não é do meu tempo, Dona Lemberg, é muito antigo. Tá certo. Vamos deixar ele iludido. Vamos embora. Então, movimentava aquele centro. Você ia para a Praça da Lencastre, estava a fonte luminosa. Então, tudo isso agradava as pessoas, e até porque a cidade era pequena, era só ali, não tinha. Quando abriu a cidade para outros flancos, para outras regiões, aquele centro foi esvaziando, como acontece em toda cidade do mundo. Todas as cidades, o centro velho, a tendência não a ocorrer. Melhoria... A Europa hoje isso é o contrário, né? O centro é a efervescência. A Europa trabalhou isso com muito mais clareza do que... Com políticas públicas. Brasileiro, com política. O Brasil é diferente. Aqui tudo é diferente. Inclusive em Cuiabá. Há muito tempo eu venho ouvindo essa história e nunca se concretizou. Quando de fato que as pessoas irão para o centro para passear como sempre fariam ou faziam antes? Louro, você nunca me ouviu falar. Na verdade, eu conto bastante, nós temos uma gestão humanizada e o nosso prefeito, essa gestão vem toda ela, realmente imbuída em trazer essa humanização para o centro, né? Você falou da fonte. Infelizmente, eu perdi um amigo agora com a Covid, né? Era um parceiro, um dos poucos no Brasil. Eu quero transformar naquela fonte, numa fonte de danças com música nosso rasqueado, né? Show de águas dançantes com as nossas músicas, né? A gente vai ter o Beco do Candeeiro, a gente vai ter ali o Morro da Luz. Nós vamos ter a 7 de setembro. Eu estou numa conversa também, eu sei que o Júnior está me olhando aqui, né, os presidentes da FEComércio, já vou cobrar ele aqui. José Venceslau, meu amigo Júnior da Verdão. E a gente quer, por quê? Nós precisamos dar para o centro justamente o que você falou da Avaí Lanche. Então eu quero fazer uma escola de gastronomia regional ali no Beco do Candeeiro. A nossa ideia primordial era fazer ele na Casa Orlando.
mas a gente está tendo alguma dificuldade, vai demorar um pouco até que você consiga falar, a gente não conseguiu falar nem com os proprietários, né? Mas tem uma casa no B que dá para fazer. Então a gente está conversando com o sistema da FEIComércio, né? E com a Louvada, e fica aberta aqui qualquer outra cervejaria, já que uma Louvada é uma cervejaria cuiabana, para a gente dar uma estrutura gastronômica ali. Então vai chegar um amigo seu, porque eu chego, onde é que você leva para jantar? Né? Você não tem. Hoje, pelo menos, você já tem o Beco do Candeeiro, você pode mostrar como era Cuiabá, a alma cuiabana. Então, quando você faz uma escola de gastronomia ali, então são estudantes de gastronomia. Então, você já está mantendo a nossa cultura, da nossa culinária, né? E você começa a fazer disso um ponto de referência para todas as pessoas que vêm aqui. Você não vai querer ir lá no Beco Candeeiro ouvir uma música gostosa ali na praça, comer a nossa comida regional. Qualquer pessoa de fora vai querer fazer isso. Sim, com certeza. Né? Então, a gente já está nessa conversa também para dar essa estrutura gastronômica para o centro. Então, com isso, a gente consegue trazer o morro, se a gente consegue montar essa escola, a gente consegue recuperar o 7 de setembro. Uma outra novidade também, nós vamos fazer a biblioteca. Vocês lembram da sorveteria Seror? Não é da época dele, que ele é mais novo que a gente, né? Mas tudo bem, a gente perdoa. Né? Ali em frente. Ficava onde ali, menina? Na Pedro Celestino. Na Rua de Cima. Na Rua de Cima. Fala a Rua de Cima que todo mundo sabe. Se tomar o sorvete, você está comendo a fruta. Você perdeu. Perdi. Quem mandou nascer depois? Ó, vamos deixar ele acreditar nisso. E ali nós vamos fazer uma biblioteca que vai ser linda. Ali foi a primeira Câmara Municipal de Cuiabá, é pé direito duplo. Então, a gente fazer o primeiro passo dela, o primeiro espaço dela, nós vamos fazer uma biblioteca a lá Harry Potter. Sabe aquela biblioteca antiga, as pessoas subiam em escada para pegar os livros? Vamos ter o espaço nossa literatura regional. Nós vamos ter também um outro espaço que ele já vem a modernidade, são os gamers, né? Economia criativa. E com isso, a gente vai tentando movimentar o centro. Tem uma pesquisa que foi feita que esse centro só será movimentado, quer dizer, quanto mais escolas, mais... inclusive, há uma resolução da prefeitura, inclusive de ajudar com IPTU e taxas, as escolas que quiserem se manter no centro da cidade. A Casa de Bem, tá? Instituto Ciranda ali quando fica pronto, fica lindo. Você imagina crianças passando com instrumentos musicais, tocando ali na Casa de Bem, né? Uma casa aberta ao público. Você vai passar na rua e vai estar ouvindo música clássica, de repente pode estar fazendo um ensaio numa rua de baixo, na rua de cima. Também estou conversando com a igreja, com o padre Carlos ali da igreja do Senhor dos Passos, para que a gente faça missas gregorianas ali. Nossa, né? Ou missa cantada ali. Então tudo isso faz parte de um processo para dar vida. Agora, quando você começa a criar essas situações que as pessoas querem ver, querem conhecer, você começa a movimentar. Okay. Então, essa é a ideia. Bom, e a ideia agora, estou me dizendo aqui no ponto, é que eu tenho que ir para o intervalo comercial, é isso, né? Vamos para o intervalo comercial. Italiana fala demais, né? Eu gosto disso, eu gosto de um papo, quando a conversa é agradável, principalmente como é o caso aqui, não é? Mandar um abraço para o Botelho, o deputado Botelho. Ele postou aqui no grupo do Opinião, Lorenberg, aqui o seguinte: Botafogo volta à Série A. Verdade, ganhou hoje. Pois é. Coitado do Botafogo. Bom, parabéns para os botafoguenses aí. Eu conheço uns 3, além do... Nossa! Além do meu caro Botelho, que tem também o Boca, que é daqui, que trabalha aqui lá de férias, o nosso Boca aqui, que também é botafoguense. Wilson Santos também acho que é Botafogo, né? O Wilson Santos também. O Wilson Santos é santista. Mas o Wilson tem um time em cada estado, né? São Paulino Colar, Santista. Bom, o Opinião vai dar um tempinho só para o intervalo comercial. Parabéns, botafoguenses. A gente volta já, um instante só. E o Opinião está de volta. Hoje entrevistando Carlina Jacob, secretária municipal de Cultura, a imaginativa Carlina Jacob. Por que eu falo isso? Porque ela, até agora, até essa altura do programa Opinião, ela tem passado ideias maravilhosas, assim, não é? De querer fazer realmente a coisa acontecer no que diz respeito à parte cultural da nossa capital, Mato Grosso. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: dinheiro, minha filha, cadê? Porque existe todo um orçamento e esse orçamento, sabe-se que na maioria das vezes a parte da cultura, para não chamar que é o... Patinho feio. Eu ia falar de patinho feio, mas talvez não seja, mas ela não recebe aquela atenção que deveria receber, se é que você me entende. Como é que você pretende colocar em prática
tudo isso, do beco, do centro histórico, dos vasos derramando flores, etc., etc., se não houver uma contrapartida, uma resposta orçamentária? Bom, por exemplo, vamos lá. As iniciativas público-privadas, elas são muito bem-vindas, né? Em relação ao Morro da Luz, nós já estamos numa conversa já com a Energisa, óbvio. Ali ela está no topo daquele morro. Para a reforma da 7 de setembro, nós estamos já com esse TAC em negociação e provavelmente para até ampliar um pouquinho mais, segundo o promotor Mauro Zac, para o centro histórico. Nós temos um PAC ali com o IFAM, que a gente deve já retomar agora. Estamos finalizando os projetos para isso começar. E nesse PAC envolve, inclusive, a biblioteca. Agora, a gente está programando também, hoje existe Lei Rouanet, que a gente pode trabalhar, né? Nós já temos muitas empresas no estado inteiro que pagam muitos impostos, as pessoas ainda têm medo, né, de apostar na Lei Rouanet. Nós temos o Ministério da Cultura, nós temos o Ministério do Turismo, que tem verbas também para isso. Não é possível que a gente não consiga viabilizar, porque o que é caro para Cuiabá, enquanto o Rio e São Paulo gastam, 50 milhões, a gente que gasta 5, vamos dizer, né? A gente tem um outro projeto também agora, que nós vamos fazer ali no Quilombo, que é uma das meninas dos olhos dessa gestão, do nosso prefeito. Nós vamos fazer ali um centro de formação de atletas olímpicos. Olha que maravilha. E vamos fazer também o primeiro museu afro de Mato Grosso. Né? Mato Grosso precisa reconhecer os seus heróis, né, pretos, vamos dizer assim. E vai ser uma coisa que vai ser bastante interessante, porque desde a pista de caminhada, a cada quilômetro você vai ter um totem com um dos nossos heróis pretos, né? Nesse museu, nós vamos ter a primeira parte, vamos fazer como se fosse uma viagem ao continente africano. Na segunda parte, estou indo até para Brasília agora para já começar a ver essas parcerias, né? Nós vamos ter um museu com a etnia dos povos africanos que vieram para Mato Grosso. Seria uma parceria com as próprias embaixadas. E no terceiro bloco seriam os nossos heróis, as nossas crenças, todas as nossas histórias. Isso precisa ser feito, né? Nós tivemos no início do ano, a gente fez aí um projeto que foi chamado Pílulas. Ali a gente tem um Assis de Freitas contando toda a história de Mato Grosso. Quer dizer, se eu não tivesse feito isso, nós não teríamos essa pérola. Então nós temos que ter meios de fazer valer a nossa história, de glorificar as pessoas que realmente foram importantes para Cuiabá, foram importantes para Mato Grosso. Então nós estamos realmente partindo para as parcerias público-privadas. Vamos atrás de patrocínio, vamos trabalhar atrás de Lei Rouanet. A cultura nunca foi facilitada, digo sempre que a gente tira leite de pedras, né? Principalmente aqui, eu me lembro até, acho que quando o Eliene foi deputado federal, e eu cobrava dele, falei, olha, você tem que brigar lá, porque nós teríamos que ter uma fatia maior da Lei Rouanet, porque nós somos o povo que estamos garantindo a balança comercial brasileira, nós estamos garantindo a fronteira, nós estamos garantindo a nossa cultura aqui. Você vai Rio, São Paulo, todo dia você encontra um espetáculo aberto em qualquer lugar para as pessoas poderem ir. Agora, o que a gente tem? Nada. Né? Então isso falta também nossos parlamentares começarem a brigar. Tem que ter sim uma diferenciação, porque se eu sou uma empresa grande, eu vou investir Rio, São Paulo, Minas, ou vou investir em Mato Grosso? Então eu acho que digo para os nossos parlamentares para realmente começarem a olhar que nós, Mato Grossense, povo da fronteira, que está aqui comendo pó, pegando malária, abrindo, novas plantações, nós merecemos ter. Né? Às vezes as pessoas brigam, cultura não é festa de peão. Gente, pelo amor de Deus, o peão passa o ano inteiro esperando a festa do peão daquela cidade, que é uma vez por ano. Certo. Será que ele não tem direito a isso? Verdade. Atenção, deputados federais, senadores aí, o pessoal que teve e sempre tem votos aqui na capital, na hora de destinar uma emendinha também, né? Emenda parlamentar aqui, porque alguns eu sei que já, inclusive, vieram aqui e disseram que destinaram para algumas secretarias aí, emendas, mas a cultura cuiabana propriamente precisa da participação direta aí desses parlamentares aí, que todos, uns mais, outros menos, mas todos tiveram votos aqui e acolhem, não é? Porque aqui é o centrão de tudo, não é? Coração, do Estado, é o umbigo.
Então é hora de também dar uma forcinha aqui para a nossa cultura cuiabana. Professor Lorenberg, ou eu estou errado, professor? Está certíssimo. Então tá bom. Tá certíssimo. Você olhou para mim assim meio com o cara o olho virado e falou assim, será que eu falei besteira? Ao contrário, eu concordo em gênero, número e grau. Secretária, voltando para o Morro da Luz, tem um probleminha ali. Não adianta nada fazer o Morro da Luz de fato brilhar se não cuidar da Vila da Banana. E que a Vila da Banana não está... Ilha da Banana. A Ilha da Banana, desculpa. A Ilha da Banana não está a cargo da Prefeitura cuiabana. É um embrólio É ali, do governador do estado. E aí? Já começou a conversa para que o governo do estado, de fato, arrume aquela área ou ceda a área para a Prefeitura ou não? Olha, nós temos um relacionamento muito bom com a Secretaria de Cultura, com o governo do estado. Em especial com o Beto, né? Com o Beto, 2-1, com o Marcelo Padeiro, o próprio governador, enfim. Mas ali realmente tem um pedaço que é da prefeitura e tem um outro pedaço que é do governo, né? E nós queríamos fazer ali, né, o monumento da Alavanca de Ouro, porque foi ali exatamente naquele pedaço que se desenrolou toda a história, a lenda da Alavanca de Ouro, né? E inclusive ali fica, até tem uma história que muitas das pessoas que morreram soterradas, dos escravos, eram muçulmanos, né? Então tem até uma lenda que a mesquita foi ali, porque são coisas dos três povos, enfim. E o que a gente sonha é que realmente a gente possa fazer ali esse monumento a Cuiabá, esse monumento aos escravos que vieram ajudar a montar a cidade, as pessoas que chegaram aqui sofridas, largadas de suas famílias, arrancadas, e merecem esse monumento, merecem esse memorial, né? Então, a ideia da Secretaria de Cultura de Cuiabá é fazer ali na Ilha da Banana, óbvio, com o Jardim Lina, o Largo do Rosário, a gente fazer esse monumento da Alavanca de Ouro. Ali é estratégico para isso, né? E aí, Carlina, me perdoe insistir, eu não ia falar mais sobre essa questão, não, mas o Morro da Luz, mas não posso deixar de perguntar se não houver essa sintonia de ambos, dos dois governos, o estadual e o municipal, as coisas não vão fluir. Eu gostaria muito que fluíssem assim, e pode fluir se houver a sintonia. Por exemplo, a questão da segurança que eu falei agora há pouco, quando falamos do Morro da Luz, a mesma coisinha é lá para o Beco do Candeeiro e para o Centro Histórico. Sim, mas nós temos um projeto. E aí eu pergunto, por que não temos ali uma unidade da PM no Centro Histórico, por exemplo, uma base da PM ali, com motos, bikes e tudo mais, para reforçar isso? Não só na época de fim de ano, que é Natal, não. Todo durante o ano, que aí daria mais segurança para o próprio turista. Sim, mas nós temos um projeto chamado BIC, né? Que é até um caminhão nosso que fica ali parado no Beco do Candeeiro, onde tem a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Segurança. Nós temos esse projeto. Quando nós fomos inaugurar o beco, nós conseguimos 6 motos para fazer a segurança ali. Você pode ir tranquilo, que você o tempo todo, o Louro esteve lá, né, viu o tempo todo o policiamento ali, não é só dia de evento não. Eles ficam rodando ali o Centro Histórico. É como se fosse uma guarda do Centro Histórico. Permanente. Permanente. Porque, e aí tem que ter um trabalho cultural também, porque tem os que eu falei, os usuários, né, e tal. Se não houver um trabalho de recuperação, né, desse pessoal, mas uma abordagem solidária, verdadeira, humana, não aquele negócio na base da porrada. Isso aí vai funcionar porque eu sei que eu já fui em sopões ali, já fui trabalhar, quando eu trabalhava no SBT, fazer cobertura ali de eventos que tinham ali naquela praça ali, tinha o pessoal perambulando ali, e a abordagem às vezes não era mais adequada. Então, se houver uma abordagem, um trabalho conjunto da segurança, assistência social, de todo mundo, aí sim as coisas eu acho que vão funcionar. E aí eu acho que a gente vai ter um desdobramento a contento, né? Não só dos turistas, mas como nós, cuiabanos também, né? Que precisamos de celebrar aquilo que nós temos de melhor. E o Beco do Candeeiro, o Centro Histórico, são 2 exemplos disso. Eu quero passar para o Lorenberg. Eu quero mandar um abraço aqui para o Catulé, rapaz. O Catulé é lá do Baú. Encontrei com ele lá no CPA um dia. Ele falou, manda um abraço para mim que eu não perco o programa. Catulé, um abraço, viu? Obrigado pela companhia. Petista roxo que só ele.
Falei, larga a mão disso, mas ele continua petista e otimista, inclusive, não é? Um abraço também para a Fabiola Souza, lá do CPA. Obrigado, viu, querida, pela companhia, pela sintonia. Sintonia a gente falava em rádio, né? Pela audiência aí que está acompanhando conosco aqui a entrevista, a Fabiola. Nuremberg. Secretária, pulando do centro histórico lá para o Jardim Passaredo, o Jardim Passaredo voltará a ser palco de eventos, sobretudo da oficina, da 6ª oficina da questão social, que foi nesse mês, em novembro, que teve lá. Voltará, está na agenda, no calendário cultural cuiabano? 1 minuto e meio para responder aí, porque a gente está partindo pro Vamos final. lá. O Jardim Passaredo, a gente deve agora, dia 23, a gente já entrega lá, nós vamos ter oficina, nós vamos ter eventos, nós vamos ter muitas inserções culturais ali, em parceria com a Secretaria de Educação, a própria Esporte também vai estar lá. Vai ter muita coisa boa. Ali é um ponto de cultura, esporte e educação, do qual a gestão se orgulha muito. Vai ficar muito interessante. Pode esperar aí, galera do Jardim Passaredo. Vem muita coisa boa para vocês ali. Carlina, antes de encerrar o programa, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E o esporte, como que está nesse momento? O que há de melhor é nosso Cuiabá, que está aí, não é? Graças a Deus, muito bem. Bem provável que se mantém na nossa Série A. Mas assim, você falou daquele centro olímpico ali, no Quilombo, que você disse, não é? Isso. E o que mais a sua pasta tem de mais eloquente nessa parte aí do esporte e lazer? Olha, até que já explicar, todo mundo pergunta do Dutrinha, então já vou falar, por que a gente não entregou o Dutrinha até hoje? Porque nós estamos preparando o Dutrinha para poder receber qualquer jogo padrão nacional. Naquela época construído o Dutrinha, não existia VAR. Então nós tivemos que trocar desde as traves do Dutrinha, a localização, o posicionamento das traves, para que a gente possa hoje ter internet, que a gente possa ter o VAR, e assim a gente possa receber qualquer padrão de campeonato, né, mundial dentro do Dutrinha, né? Nós começamos este ano o projeto também Showmaninhos, né? Foi o primeiro, o segundo, se Deus quiser, a final vai ser no Dutrinha, com essa molecada toda. Agora, acabamos de fazer agora, de 250 inscritos para o Campeonato Brasileiro de Xadrez, só 50 foram de Cuiabá. Isso é inédito também, né? Estamos fazendo também esse campeonato, estamos trazendo o Campeonato Brasileiro, gente, vai ser fantástico, vai ser nos padrões bem Las Vegas mesmo, né? Agora em dezembro vai chegar o Elite, os melhores do boxe do Brasil estão acontecendo aqui, com essa inspiração. Nós estamos apoiando várias, aliás, eu acho que a Prefeitura nunca teve um namoro tão grande com as federações. Nós trouxemos as federações para dentro da Secretaria, né? Porque não adianta nós termos uma ideia, quem vai fazer com que a gente construa uma metodologia verdadeira são as federações que nos trazem as demandas de cada um desses esportes. Tá certo. Carlina Jacob, muito bom receber você aqui, o papo maravilhoso, agradabilíssimo, não é? Muitas coisas acontecendo, tá vendo? Tanto é bom quando a gente aborda o assunto propriamente. Logo, logo a gente vai estar conversando mais uma vez, antes do Carnaval, inclusive, para saber mais sobre os preparativos, se é que ele vai acontecer, e eu acho que vai acontecer. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigada pelo convite. Esse espaço está sempre a posto para bem informar. Amei estar com vocês aqui, realmente. As pessoas que me falaram, olha, esse programa é muito bem visto, a gente sabe por quê. 2 gigantes aqui, eu fico muito lisonjeado de estar aqui dividindo com vocês essa bancada. Eu e o Louro. Obrigada pela oportunidade. E o Louro, que não sabia que chamava Louro. Eu não sabia que chamava mas esse Louro. É apelido carinhoso. Nota aí, viu? Louro Alves. Abraço pro Piu-Piu. Piu-Piu tá ali também. O Frajola não veio, mas o Piu-Piu tá ali. Também na assessoria ali, dando respaldo para Carlina Jacob. Até amanhã, Nuremberg Alves. Louro. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista a Rosa Maria Carvalho, secretária de Estado de Assistência Social, ao vivo, às 7h30 da noite. Então, não perca. Até lá, fica bem, fica com Deus também.